Educação integral na construção da cidadania. Essa é a nossa unidade 2. Com essa aula, temos como objetivos entender os princípios e fins da educação nacional. Vamos adentrar um pouquinho na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e esses princípios que vocês vão treinar na interface com o ensino de matemática no Padlet, na exposição do Padlet. Mas aqui nós começamos a falar sobre esses princípios. Ultrapassar a visão do ser humano e ou do aluno que não abrange a sua dimensão afetiva e emocional. Nós estamos falando de ultrapassar essa visão, uma visão do aluno que é só a dimensão cognitiva, que está presente numa sala de aula ou num espaço, mesmo no espaço extra-classe, apenas para adquirir conhecimento. Vamos ultrapassar essa visão, ou tentar, né, pelo menos. E o outro objetivo é perceber a multidimensionalidade do processo humano de desenvolvimento. Vamos adentrar na teoria de Urie Bronfenbrenner e compreender que muitas dimensões da vida social da atualidade nos influenciam o tempo todo, e isso também acontece na vida do aluno. É preciso compreender e a partir dessa compreensão, praticar uma educação integral. E associar tais compreensões com a prática educativa, exatamente indo na direção disso, nós faremos a interface dos princípios e fins da educação nacional com o ensino de matemática na exposição do Padlet. Eu dividi da seguinte maneira os conteúdos dessa aula: uma introdução à LDB 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós vamos falar algumas coisas de dentro dela, porque eu tenho certeza que ao longo do curso de vocês, como é uma licenciatura, em muitos momentos vocês vão cruzar com a LDB. Aqui nós vamos também fazer isso, só que de acordo com os nossos interesses específicos a essa aula. Em seguida, nós vamos falar da educação integral, como ela é a partir das contribuições de Henri Vallon, que é um importante autor da psicologia da aprendizagem, e as contribuições de Urie Bronfenbrenner, que trabalha o ensino-aprendizagem a partir de um ponto de vista ecológico. E considerações finais. Para introduzir é que eu faço uma retomada do que nós estávamos estudando na unidade 1. Nós vimos o triângulo pedagógico que tem que sempre existir na consciência, principalmente do professor. Esse triângulo pedagógico envolve ele, o professor, o aluno e o saber. E, portanto, o aluno está participando da construção de saberes. Se o professor tiver essa consciência, o aluno não deve ser visto apenas como um receptor e o professor como transmissor de conhecimento, ou seja, o professor é responsável por dar aulas e o aluno é responsável por escutar as aulas, memorizar os conteúdos que são dados nas aulas, fazer uma boa prova ou um bom trabalho, mas trabalhos que estejam relacionados apenas com o que o professor está transmitindo. Nunca havendo a oportunidade do aluno realmente participar da produção de conhecimento na sala de aula ou em outros ambientes que o professor proponha.
Vamos sempre procurar lembrar esse triângulo, porque isso aqui é bem importante quando nós estamos procurando conceituar a educação integral. Nós vimos também, na unidade 1, que é importante considerar o relativismo cultural, a singularidade da cultura de cada aluno ou de grupos de alunos, eventualmente numa sala de aula, nós talvez não tenhamos elementos apenas de um tipo cultural, nós estamos acostumados a conviver com essa cultura que é ocidental predominantemente, tem características predominantemente ocidentais, mas é ocidental, urbano, industrial. Nós vivemos numa sociedade assim. A urbanização é considerada sinônimo de progresso. Muitas pessoas preferem sair do campo e ir para a cidade. E a industrialização é necessária por causa de todas as necessidades que esse tipo de sociedade estabelece. Aí, em torno desse estilo de desenvolvimento urbano industrial, predominantemente de uma sociedade ocidental ou ocidentalizada, a cultura é sempre tratada de uma maneira, dentro das salas de aulas, de uma maneira padrão, padronizada, ou há sempre assim uma aparente necessidade de homogeneizar todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Então, nós falamos sobre isso, é importante considerar esse relativismo cultural e sabendo que o processo educacional ele vai ter muitas influências sobre as capacidades cognitivas, ou seja, do aprender, e o aluno que tem uma bagagem sua, ele precisa, na verdade, dessa bagagem para continuar a se desenvolver de uma maneira integral e a expressar sua cidadania a partir de sua singularidade. E hoje nós vamos ver que não importa apenas nos preocuparmos com essas capacidades cognitivas. Quando estamos falando em educação integral, existem outras dimensões a considerar. Além do que, nós estávamos também estudando na unidade 1 que as crianças são agentes ativos e criativos, elas são feitas pelos adultos, pelas influências que a sociedade tem sobre elas, mas elas também se fazem, elas não são tábulas rasas. As crianças já, desde o nascimento, têm características próprias de sua personalidade e procuram dar, começam ali já desde da fase lactente, na interação com os adultos, com a vida ao seu redor, elas começam a tentar se expressar e realmente se expressam. Isso é descrito em teorias da psicologia, da psicanálise. E continuam sendo agentes ativos e criativos nas diferentes fases da sua vida. Elas não são tábulas rasas, vazias de significado para serem preenchidas apenas pelas ideias que são colocadas para elas, que são necessárias, né, como se fossem necessárias, independente de suas reais aspirações como indivíduos. Há um processo de descoberta e invenção individual que vai acontecendo sempre por meio da atuação desses agentes ativos e criativos na vida. Há um processo de descoberta e invenção. As crianças têm que inventar, têm que descobrir as coisas. E isso está numa extensa teoria do ensino e da aprendizagem, da qual nós podemos fazer uso a todo momento para aprimorar a nossa docência. Há um processo realmente de descoberta e invenção, além do que o ensino introduz. E dentro disso, o que o ensino introduz, é preciso disseminar uma consciência cidadã,
resgatando a educação e seu significado primordial, porque a educação ela tem um compromisso com a formação das pessoas para atuarem no meio em que elas estão, que é o meio social e cultural onde as pessoas estão. E essa é uma questão importante a considerarmos quando nós estamos falando de singularidade da cultura. Tem algumas crianças, mesmo nas escolas urbanas, que pertencem a culturas diferentes dessa urbano-industrial, e há algumas escolas que pertencem a comunidades que culturalmente são singulares também, que não são como as outras escolas, e isso então significa preparar consciência de cidadania para essas culturas, não apenas para um tipo de cultura. Tudo isso é educação integral, mas vamos falar melhor sobre essa questão hoje. Nós vimos no fórum do Facebook, nós trabalhamos com duas questões, na verdade, três questões importantes que eu queria resgatar aqui com vocês. A aprendizagem significativa de David Ausubel, foi descrita por David Ausubel, mas tem sido bastante trabalhada por muitos outros autores e por professores em geral nas suas atividades docentes. A aprendizagem significativa, ela parte do princípio que existem conhecimentos prévios no alunado. E a partir desses conhecimentos prévios, por meio de descoberta, de invenção e daquilo que o ensino introduz, o aluno vai desenvolver novos significados na sua estrutura cognitiva, adquirir novos conhecimentos, mas é sempre partindo dos conhecimentos prévios. Não tem como um aluno ter uma aprendizagem significativa se ele não tem a estrutura cognitiva necessária para compreender aquilo que está sendo ensinado para ele. E nós vimos também, fizemos uma interface da aprendizagem significativa com a etnomatemática, falamos de Ubiratan D'Ambrosio. E aqui nesse quadro à direita, nós vemos ali que a compreensão da matemática não é igual para todas as comunidades. Crianças e jovens não aprendem do mesmo modo e com a mesma metodologia. E esse é um grande problema, como trabalhar conscientemente essa questão em salas de aula em que tem tantos alunos e com pouco tempo tendo que correr, geralmente, com os conteúdos por causa dos currículos. Por esse motivo é importante, é realmente muito desafiante, por esse motivo é importante ter uma formação inicial e uma formação continuadas que incentivem na carreira docente também um alto grau de criatividade e de inovação. Existem muitas metodologias disponíveis para o ensino diferenciado, para a aprendizagem significativa. E dentro disso que está sendo falado aqui, existe o conceito de subsunsor, ou ideia âncora. Vejam aqui embaixo à esquerda, subsunsor, ou ideia âncora. Esse é um conceito importante para a compreensão do significado de aprendizagem significativa. Um subsunsor, ou ideia âncora, é um símbolo já significativo para a criança, para o estudante, para o educando, um símbolo já significativo, um conceito, uma proposição, um modelo mental, uma imagem, algo que já seja compreendido. Aqui
uma analogia que eu gosto de fazer é com realmente um quebra-cabeça. Se quando você está montando um quebra-cabeça, tem uma peça ou outra que não encaixa, porque você ainda não encaixou as peças onde aquela peça você está tentando encontrar onde ela vai encaixar, mas ainda não tem o encaixe para ela. É assim também. A nossa estrutura cognitiva funciona dessa maneira. Tem algumas coisas que não encaixam. Para alguns alunos, para outros, pode ser que naquele momento que se está ensinando uma ideia nova já encaixe, porque depende do que cada um tem de conhecimento prévio, depende da bagagem que cada um está trazendo, por isso é importante entender. Crianças e adolescentes não são tábulas rasas, não estão vazias de sentidos. Temos que trabalhar com essa ideia dos subsunsores ou ideias âncoras para realmente estabelecer aprendizagem significativa. E para haver aprendizagem significativa, tem que considerar os conhecimentos prévios e o fato de que nem todos, que as crianças e os jovens não aprendem do mesmo modo. Alguns têm facilidade maior com um tipo de metodologia, outros com outro tipo de metodologia. Por isso é importante diversificar. E tudo isso aqui nós estávamos trabalhando na unidade 1, tanto na aula síncrona quanto no fórum do Facebook. A ideia era desenvolver esse raciocínio aqui. Lá nós trabalhamos com os exemplos que vocês mesmos deram de educação formal. Aqui nós temos no primeiro desenho, educação formal, aquela de sala de aula, ou pode até ser extra classe, mas ela pressupõe uma organização, uma sistematização, um planejamento, porque faz parte de um curso, faz parte de uma disciplina, e, portanto, acontece no ambiente em que o ensino é planejado, na escola, em instituições educacionais, na universidade, educação formal. Aqui no meio nós temos a educação não formal, um exemplo de educação não formal, que acontece em ambientes que estão preparados para o ato educativo, mas sem haver um planejamento como nas disciplinas, nos cursos das escolas, por isso ela é não formal. É o caso de feiras de ciências, de museus, de exposições de outros tipos, que não sejam museus, aquários, etc. Vocês deram vários exemplos, até mesmo na internet. Existem algumas coisas, né, em redes sociais. Eu lembro que talvez tenha sido a Sheila que deu esse exemplo, ensinando matemática em redes sociais, educação não formal. E aqui do lado direito nós temos a educação informal, que acontece na vida comum. Então não tem um planejamento e não é um ambiente especificamente organizado para fins educativos. Não é nem educação formal, nem educação não formal, é informal mesmo, acontece na vida familiar, nas instituições que as crianças e adolescentes frequentam, e mesmo os adultos, a gente continua sujeitos à educação a vida toda, o processo educativo. E aqui nós fazemos um link já para adentrarmos na aula de hoje. Porque a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96, ela conceitua a educação dessa maneira, vejam. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Portanto, aqui aparece, né, a vida familiar, a convivência humana.
que é a educação informal, e aparecem as instituições de ensino e pesquisa, educação formal, mas também movimentos sociais, organizações da sociedade civil, onde pode estar acontecendo educação não formal ou informal, dependendo da situação. Portanto, a educação ela abrange tudo isso. São esses processos formativos que se misturam. Aquilo que nós, quando éramos crianças, nós passamos por isso, e agora como adultos também, e as crianças e os adolescentes estão sempre sujeitos a essa mistura. Estão sendo educadas, estão submetidas a um processo formativo que envolve as suas vidas familiares, mas também a sua participação nos processos planejados dentro de instituições de ensino e mais a interação com outras organizações, que podem ser organizações da sociedade civil, manifestações culturais, que possam estar oferecendo educação não formal. E dentro da LDB aparecem os princípios e fins da educação, é com esses princípios que nós vamos trabalhar na exposição do Padlet. E, portanto, aquela exposição, ela dá continuidade às ideias dessa aula aqui. Mas, de uma maneira aqui resumida, depois, no final, quando eu entrar realmente na explicação da exposição, nós vamos falar sobre cada um desses princípios, nós vamos ver ali listados no roteiro dessa atividade, os princípios como eles aparecem na LDB. De uma maneira resumida, esses princípios prevêem o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, vejo, pleno desenvolvimento do educando. E tem realmente a preocupação com o preparo com a qualificação do trabalho, mas também aqui está falando no exercício da cidadania. E como que é isso? O que a gente tem que considerar, então, para propor esse tipo de educação? Vamos ver mais alguns detalhes dentro da LDB, que também reforçam essa questão de princípios. Só para ilustrar as modalidades de ensino, conforme elas aparecem na Lei de Diretrizes e Bases, aqui nos interessa, nesse momento, que existe lá a educação infantil, né? Está prevista a educação infantil, ensino fundamental, e também aparece, já em seguida nós vamos ver aqui o ensino médio, e tem a educação de jovens e adultos, que nós não vamos entrar hoje, né? Mas para pensarmos na questão da formação de crianças e adolescentes. Aqui, na LDB, a educação infantil, que é a educação das crianças até 6 anos de idade, oferecida em creches e pré-escolas, ela recebeu uma atenção diferente do que havia antes. Deixou aqui a LDB deixar claro que essa educação infantil até os 6 anos de idade tem como função o desenvolvimento integral das crianças. Aqui entrou de novo essa palavra, integral, né? Educação integral, desenvolvimento integral. Por que isso? Porque antes da LDB colocar-se dessa maneira, as creches e pré-escolas eram vistas apenas como um local de deixar as crianças para ir trabalhar, né? Então, os pais deixavam as crianças para ir para o trabalho, apenas isso. Era como as creches eram um local para cuidar das crianças, para os pais trabalharem. E a LDB coloca, não, isso não é essa questão. Também é, mas não é só isso, é um local para o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. E as creches até 3 anos, pré-escolas de 4 a 6 anos, sem objetivo de promoção, mesmo que seja para acesso ao ensino fundamental. Não tem isso de
passar de um ano para o outro, não tem isso, né? A progressão ou promoção para o ensino fundamental, mas, por outro lado, também não é apenas um depositório ali de crianças. É realmente um local para começar a educação, visando o desenvolvimento integral. E depois o ensino fundamental, a princípio, na LDB aparece uma duração mínima de 8 anos, obrigatório e gratuito na escola pública, mas em 2006 a Lei 11.274 ampliou o ensino fundamental para 9 anos, vejo, em 2006. E aí estudantes de 6 a 14 anos podem frequentar o ensino fundamental, que é dividido em 2 ciclos. Ensino Fundamental 1, de 1º ao 5º anos, e Fundamental 2, do 6º ao 9º anos. Agora, nos interessa pensar, continuando a pensar nessa questão da educação integral e o que a LDB tem a contribuir com isso para nós. Existe, dentro das diretrizes e bases da educação nacional, nós temos os objetivos do ensino fundamental, os objetivos do ensino médio. E aqui, para o ensino fundamental, aparecem esses 4 objetivos. O primeiro, desenvolvimento, o ensino fundamental tem esses objetivos, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, vejam aí. Já entra algo muito básico e que tem a ver com o exercício da profissão de vocês. Desenvolvimento da capacidade de aprender a calcular, além de ler e escrever, nesse início, realmente, da formação das crianças. Mas a gente sabe que existe a alfabetização que não se completa, né? Tem um analfabetismo que é funcional. Às vezes os alunos aprendem a ler, mas não conseguem interpretar o que estão lendo. E possivelmente, eu imagino, e vocês podem falar melhor para mim sobre isso, né? Em torno da matemática, isso também acontece, não? Aprendem algumas coisas básicas ali, mas não conseguem ir para frente, não conseguem aplicar aquilo que aprenderam na vida cotidiana, né? É, Danilo está concordando, né? E esse desenvolvimento da capacidade de aprender é exatamente muito básico. Tem que aprender a aprender. Como que cada um aprende? E é aqui que começa essa questão, tudo aquilo que nós estávamos falando na unidade 1 e agora na nossa introdução a essa aula, cada aluno tem um jeito de aprender. E cabe ao professor ajudar os alunos a entenderem isso e a se descobrirem. E por isso a importância das descobertas de cada um, não é só dar o ensino ali pronto para que eles memorizem. Aí o segundo objetivo, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, onde nós vivemos, como nossa sociedade se organiza. E aqui entra as artes, os valores também. O desenvolvimento da capacidade da aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e valores. Indo além da capacidade de aprender, para ter domínio de leitura, escrita, cálculo e compreender o ambiente em que nós vivemos, aqui já começa a ir na direção da formação de atitudes e valores.
Não adianta ensinar, aqui falando em ambiente natural, ensinar para as crianças o que é meio ambiente se as crianças saem na rua jogando lixo. Saiu da escola e joga lixo ali na rua. Não teve uma formação de atitude. Até que ponto esse ensino está realmente se fazendo? E o último objetivo, fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana, de tolerância recíproca, em que se assenta a vida social, já aprofundando a questão das atitudes, dos valores, fortalecer esses laços, esses vínculos com a vida familiar, com a solidariedade humana, a tolerância recíproca, que são necessárias na vida social. E como fazer tudo isso? Bem, nós já vamos chegar na ideia da educação integral. Mas antes, vamos ver os objetivos do ensino médio também, que tem duração mínima de 3 anos e terá como finalidades a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Agora, aqui nós temos um grande problema, porque às vezes as crianças chegam do ensino fundamental com vários problemas de aprendizagem e várias lacunas que não foram preenchidas. Por quê? Porque a aprendizagem não foi significativa. E como consolidar e aprofundar conhecimentos? Tem muitos alunos que desistem, não entram, não continuam no ensino médio, não vão para frente. E às vezes até por falta de fazer as conexões entre o que está aprendendo e as atitudes, os valores para a vida social, para a cidadania, porque acha que é melhor parar de estudar e ir trabalhar, né? Ou às vezes nem acha, é forçado a fazer isso, por necessidade mesmo da família. Ou alguns tentam estudar à noite, trabalhar durante o dia, aí fica muito cansativo, não consegue, e não vai, né? Não aprofunda, não, não passa por esse processo aí que o ensino médio está proporcionando, tem que deve proporcionar. Outro objetivo do ensino médio, a preparação básica para o trabalho, a cidadania do educando, aí a cidadania de novo, né? Para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, é claro. Por quê? Porque lá no ensino fundamental as idades são outras. É o momento em que a criança está aprendendo a aprender, está fazendo descobertas. E aqui, já na adolescência, o ser humano já tem outras habilidades a desenvolver, porque o seu organismo é diferente, a sua estrutura cognitiva é outra, e o seu conjunto de significados e de relações emotivas também são diferentes. Aqui é possível haver realmente esse preparo aí para o trabalho e o desenvolvimento de capacidades de se adaptar com mais flexibilidade a novas condições de ocupação. E por esse motivo é o momento em que, em alguns casos, em algumas escolas, o ensino médio é fundido com o ensino técnico, já realmente uma preparação mais direta para o trabalho. Mas nós temos no ensino médio a preparação básica para o trabalho, porque há um aprofundamento do que se adquiriu, ou deve ter um aprofundamento supostamente do que se adquiriu no ensino fundamental. Um outro objetivo é o aprimoramento realmente do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual, do pensamento crítico.
E aí nós estamos, de novo, adentrando nessa questão que exige muito mais do professor do que apenas transferir conhecimentos. Como realmente contribuir com o aprimoramento do educando como pessoa humana? Preocupado que esteja o professor com a formação ética do seu aluno, com a sua autonomia intelectual, e autonomia intelectual significa ter vontade de estudar, de entender as coisas, desenvolver esse pensamento crítico que é necessário para uma verdadeira cidadania. Pensamento crítico que não se deixa enganar por qualquer argumentação, às vezes falsa, equivocada, e que a gente vê com frequência, né? Grandes massas de pessoas seguindo outras pessoas, líderes que não têm condições de liderar, porque nem eles têm esse pensamento crítico, não têm autonomia intelectual e se tornaram líderes de grandes massas exatamente porque essas grandes massas que fizeram dessas pessoas líderes não têm pensamento crítico. Porque se tivessem, não teriam feito essas pessoas líderes. E aqui também nós temos a necessidade, o ensino médio é importante, porque é a adolescência. Na adolescência já é comprovado. A teoria do ensino da aprendizagem demonstra que nessa fase as capacidades intelectuais são maiores para desenvolver essa autonomia e esse pensamento crítico. E é por isso que o adolescente, geralmente, ele está numa fase mais complicada. Às vezes é difícil interagir com alguns adolescentes, alguns têm ideias meio revoltosas, querem mudar mesmo, querem mudar, às vezes, o seu mundo, não sabe exatamente como, e isso acaba aparecendo, né, na personalidade deles. E o último ponto aqui é a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, mas relacionando teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Lá no ensino fundamental, isso já começa a existir. Né? A alfabetização científica e tecnológica, começar a mostrar para os alunos o que é ciência, o que é tecnologia, o que é muito básico para chegar aqui agora, né, no ensino médio e fortalecer, mas sempre relacionando a teoria, aquilo que o aluno está vendo na teoria, com a prática, para que realmente haja aprendizagem significativa e para que realmente haja esse aprofundamento dos conhecimentos, a vontade do aluno de prosseguir nos seus estudos, de desenvolver um pensamento crítico, tudo isso está relacionado à educação integral dos indivíduos. E nós entramos nela agora. Vamos ver as contribuições de Henri Vallon, para começar. Esse autor é um autor da psicologia, da aprendizagem, e ele mostra, né, que é preciso compreender o ser humano como pessoa integral. E que pessoa integral é essa? Ele desenvolve a noção de domínios funcionais. Esses domínios aparecem aqui no segundo ponto desse slide. Esses domínios seriam a afetividade, o ato motor, o conhecimento e o domínio pessoal da pessoa na sua integralidade. Vejam, aqui a gente já tem a afetividade, o ato motor, o conhecimento, não apenas o conhecimento. Essa ideia de pessoa integral que o Vallon coloca. É importante compreender o ser humano como pessoa integral. E isso está na relação professor-aluno e na relação do aluno com a escola. Há uma importância muito grande dessa relação
para que haja essa compreensão da pessoa integral, tanto por parte do professor com o aluno, quanto do aluno que está ali procurando desenvolver. Nós vimos aqui no Brasil, então, acabamos de ver na LDB quais são as propostas do ensino fundamental, do ensino médio. Para o aluno realmente se perceber como um ser em formação e ter vontade de adquirir valores, de desenvolver sua criticidade, ele precisa se auto-perceber como pessoa integral e aos seus colegas como tal também. Mas, para que isso aconteça, o professor tem que começar pelo professor a atuar com seus alunos, considerando também a afetividade, e não apenas a cognição. A afetividade e a cognição, além do ato motor. O que é o ato motor? Cada aluno tem um corpo orgânico diferente do corpo dos outros. E, portanto, vai ter suas habilidades motoras, vai ter um jeito de se movimentar, um jeito de fazer as coisas. É preciso considerar o ato motor. Mas aqui, Vallon enfatiza a afetividade e a cognição, afetividade e conhecimento também. Isso faz parte do desenvolvimento integral da pessoa. Esse processo é um processo de integração em dois sentidos. Por isso que se considera o ato motor. É um organismo, tem uma integração do organismo com o seu meio. E, ao mesmo tempo, a integração desses conjuntos funcionais, que nós acabamos de ver. A afetividade, ato motor, conhecimento e a pessoa no seu todo. A afetividade e o conhecimento. Para você ensinar algo para uma criança sem considerar a afetividade dela e a sua para com ela, fica bem difícil. Para adolescente, ainda pior, me parece. Porque todas as pessoas, independente da idade que se tenha, têm suas necessidades emocionais. Se o professor é frio, grosseiro, se o professor chega na sala de aula e só quer passar a matéria realmente, nem olha direito para os seus alunos, os alunos têm a tendência a não ter interesse naquela aula. E isso já é comprovado cientificamente. Existem vários artigos acadêmicos que demonstram isso. Os alunos tendem a gostar mais das aulas e das disciplinas que são ministradas por professores que têm maior eficiência nas relações afetivas para com seus alunos. Portanto, isso daqui é importante, vejam, a integração organismo-meio e a integração dos conjuntos funcionais. O aluno está em constante processo integrador dele para com seu meio e das suas dimensões dentro dele, da afetiva, da cognitiva e da motora, na pessoa integral que está ali em formação. Com relação à integração organismo-meio, ela se deve a haver uma constituição biológica da criança. Todas têm uma constituição biológica que, embora seja a mesma geneticamente, anatomicamente pode ter a variação devido exatamente às origens sociais e culturais de onde a criança nasceu. Mas, de maneira geral, a anatomia e a fisiologia se parecem. Tem uma constituição biológica, mas existem as circunstâncias da existência de cada criança. Aqui, esses exemplos são propositais. Vejam, essas crianças, a constituição biológica é parecida no sentido que tem as mesmas partes corporais, mas, ao mesmo tempo, é diferente porque a genética é outra, o meio em que essas crianças vivem são diferentes, e por isso as circunstâncias da existência. A
A criança que é indígena, ela está num ambiente diferente das crianças que foram criadas no meio urbano. Mas também existe mais uma questão aqui a considerar, que é a possibilidade de escolha pessoal. Como nós já falamos, crianças não são tábulas rasas, elas têm escolhas, elas também têm liberdade de ser o que elas querem ser. Não adianta querer sufocar necessidades de uma criança, que não vai dar certo. Ela pode, na fase adulta, desenvolver neuroses. Isso também é comprovado na psicanálise. Aqui nós temos, então, a constituição biológica, as circunstâncias da existência, a possibilidade de escolha individual, ao longo de um processo de evolução e diferenciação individual que vai acontecer em diferentes fases de idade da criança, e Fanon mostrou isso. Só para ilustrar um pouco mais, né? Criança que está tendo ali o contato com o cultivo de alimentos, de vegetais, está aprendendo a lidar com esses alimentos, a colher, a preparar, conhece muito mais esse processo produtivo do que a criança que está acostumada só a ir com os pais, eventualmente, no supermercado, fazer compras, e nunca teve esse contato com o meio natural e com a produção realmente dos alimentos. E não só isso, é só um exemplo, né? Tem outras questões também, por esse motivo é importante considerar o ato motor, vem dessa bagagem, mas também o afetivo, a dimensão afetiva, de quem é aquela criança que está ali junto com você, de onde que ela vem, e as facilidades ou dificuldades para adquirir certos tipos de conhecimento, facilidades com algum tipo de metodologia, dificuldade com outro. Né? E ali nós estávamos falando daquele ponto, né, que é a integração do organismo com seu meio. Aqui nós vamos ver a integração dos conjuntos funcionais. Então, são dois pontos importantes tratados por Henri Vallon. Esses conjuntos funcionais já foram colocados, é o cognitivo, o afetivo, o motor e a pessoa em si como um todo. E Vallon coloca que eles são sincréticos em ação, naturalmente sincréticos em ação. Mas se o professor na escola, se a escola ou o professor não consideram isso, esse sincretismo fica abalado e pode afetar a aprendizagem, a vontade, a motivação do aluno. Por exemplo, eles são sincréticos, o cognitivo, a maneira de conhecer, o afetivo, que são as emoções, os sentimentos, o ato motor, isso tudo está ali na pessoa em formação. Mas aí o professor só dá atenção para o cognitivo e as outras necessidades que a criança ou adolescente tem. Eles são sincréticos em ação, mas Vallon coloca, mas eles causam emoções e sentimentos específicos. Eles são sincréticos sempre, mas causam emoções e sentimentos específicos dependendo de como a pessoa é tratada, a criança ou adolescente. É isso, causar emoção específica é, por exemplo, isso. Chega numa sala de aula e dá um monte de matéria só escrevendo lá no quadro, e os alunos copiando, e aí já em seguida, e aí nem olha direito, né? Fica de costas para os alunos, já em seguida vamos fazer um teste agora para ver quem aprendeu. Lança um teste, os alunos já tomam um susto enorme, né? Aí, de repente, um aluno levanta a mão e tenta questionar, e o professor não deixa, não dá atenção, ou faz alguma brincadeira de mau gosto até com o aluno. Eu já vi isso acontecer na minha vida pessoal de aluno. Vai causar uma emoção específica.
a situação para todos que estão ali. E é específica por quê? Específica para cada um, de acordo com cada um, cada indivíduo que está ali. Alguns pode ser que gostem desse tipo de aula, só aula expositiva, e outros não. Como lidar com isso, né? Com essa variedade, com a diversidade de conjuntos funcionais que estão ali presentes. E também nessa teoria aqui, fica claro que esses conjuntos funcionais eles se alternam em predominância e em função nos estágios de desenvolvimento das crianças. Por exemplo, quando a criança é bebê, o afetivo ele predomina muito. A criança precisa da atenção, da afetividade. Mas depois, com o passar do tempo, tem uma fase em que as crianças se tornam muito curiosas. Elas querem saber de tudo. Fazem um monte de pergunta, né? Já sabemos como é isso, mais ou menos. Porque há um predomínio do cognitivo naquele momento. É o momento em que a criança já aprendeu a andar, já está falando, começa a ter curiosidade, quer conhecer as coisas. Está desvendando o mundo. E isso aqui vai havendo uma alternância em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo que Henri Vallon, ele descreveu 5 estágios. E dentro desses estágios, ele descreveu a afetividade formada por emoções, sentimentos e paixão. E ele colocou que nesses cinco estágios, a afetividade, assim designada, ela vai se alternar com necessidades cognitivas maiores ou menores. E ele descreveu que alguns desses 5 estágios são centrípetos e outros são centrífugos. Centrípetos significa voltado para o seu centro. Centrífugo é o contrário, é assim, período de extroversão, voltado para o mundo. E aqui nós temos esses 2 exemplos que eu acabei de mencionar. Centrípeto, é o caso dos bebês, são mais afetivos, eles precisam de atenção para eles mesmos, até porque eles não têm domínio motor para ser diferente, eles são muito dependentes da atenção dos pais, da atenção dos familiares, das outras crianças que cuidam deles, das pessoas que cuidam deles. É um estágio centrípeto, afetivo. Mas essas crianças que estão aqui na esquerda, elas já estão numa fase mais cognitiva. É um estágio centrífugo, elas já querem explorar mais, conhecer melhor as coisas, têm curiosidade. Algumas nem gostam muito que a gente fique pegando, né, apertando, abraçando. Como o bebê, né? O bebê já sente mais necessidade. Essas fotos são lindas mesmo. Mas, em geral, olha só, as crianças precisam dessa atenção, desse carinho. Elas precisam que o professor considere o aspecto afetivo também, não apenas o cognitivo e o motor, porque geralmente é normal o ato motor, ele é considerado principalmente nas atividades de educação física, né? E aí na sala de aula, muitas vezes acabam se esquecendo que o ato motor é diferente de uma para outra, não dá para exigir as mesmas coisas de todas, não. E muito menos ainda lembrado, muito menos lembrado é esse domínio afetivo. Mas tudo isso faz parte de uma compreensão mais abrangente, integrativa do desenvolvimento. Não apenas uma visão unilateral. Unilateral seria só de um lado, só ver o aspecto cognitivo. Então, dar um monte de matéria e cobrar para ver se o aluno aprendeu, e o ensino é só baseado nisso. Né? Isso é unilateral. Essa compreensão integrativa que está se falando aqui, valoniana, de Henri Vallon, é uma compreensão fenomenológica, ou seja, uma
A fenomenologia, ela nos ensina que o mundo e o sujeito são inseparáveis. Meu mundo é diferente do mundo de uma outra pessoa. Nós estamos vivendo na mesma sociedade, podemos estar na mesma cidade, até na mesma casa, pertencendo a uma mesma família, e mesmo assim, cada um vai ter seu mundo individual. O mundo e o sujeito são inseparáveis, e a fenomenologia, ela se preocupa em entender esse processo do ser vivente no seu meio. E a visão de Vallon, que a gente acabou de estudar, ela é fenomenológica. Não dá para separar o que a pessoa é em todos os seus domínios, para com o meio em que ela está, e o meio é também a escola, e para com a maneira como ela é tratada, inclusive na escola e pelos professores. Aí nós adentramos em Uri Bronfenbrenner, esse nome é complicado, Bronfenbrenner, e suas contribuições. Há um livro, e muitos outros, mas esse especificamente que está mencionado aí se chama Desenvolvimento Humano, foi escrito por Bronfenbrenner em 1989. Ele é básico para compreender as ideias desse autor. Mas ele também é um autor da psicologia da aprendizagem e, ao mesmo tempo, da área das ciências biológicas. Ele mistura as influências e, por isso, ele desenvolveu uma visão ecológica do aluno. E ele coloca o conjunto de processos através dos quais as particularidades da pessoa e do ambiente interagem para produzir constância e mudança nas características da pessoa no curso de sua vida. Ele coloca esse conjunto, é um conjunto de processos através dos quais a pessoa, de acordo com suas particularidades, vai interagir. Mas é esse conjunto de processos, o tipo de ambiente em que a pessoa está e as suas particularidades, tudo isso está interagindo ao mesmo tempo. As crianças são isso. E esse conjunto de processos, ele produz constância e mudança ao mesmo tempo, nas características de vida de cada um. Algumas coisas são muito constantes nas nossas vidas, outras estão sempre mudando. E isso resulta dessas interações, das nossas maneiras de ser, das nossas particularidades, do nosso mundo, do nosso eu interior, com o externo. Esse desenho aqui traz um pouco de Bronfenbrenner a mais, né, mais algumas ideias para a nossa reflexão, e para uma reflexão que ele demonstra que precisa ser constante por parte dos profissionais da educação, da área educacional. A criança e o adolescente, vamos colocar aqui apenas a criança, né? A criança, ela está no meio de vários sistemas, de diferentes âmbitos ou abrangências. Vejam ali em amarelo, em volta da criança, o mais imediato, o sistema que a circunda mais imediatamente, chamado microsistema. Nessa teoria de Bronfenbrenner, o microsistema, ele é formado pelo núcleo familiar, é a família, é onde a criança está tendo os seus primeiros contatos. E a criança que é órfã? Bom, a criança que é órfã, ela está em algum ambiente, geralmente. Talvez seja o próprio orfanato, ou então de uma família que a adotou. Mas existe isso, né? Existe um microsistema, que é o ambiente mais imediato onde a criança está. E esse núcleo familiar é muito diferente de uma criança para outra. Nós sabemos disso. Começa por aí, né? A diferença entre crianças e adolescentes. O microsistema, ele está inserido num sistema maior, que é chamado aqui nesse esquema de mesosistema.
E, no caso, é a comunidade mais imediata, onde o núcleo familiar se insere. Essa comunidade, por exemplo, ela pode ser o bairro em que a família vive, mas ela envolve também a igreja ou o templo, né, ou, dependendo do tipo de fé que aquela família professa ou não professe fé nenhuma, ou as instituições às quais aquela família está diretamente atrelada, o trabalho do pai, o trabalho da mãe, o clube, se há um clube que se frequenta ou não, é a comunidade mais imediata, é o mesosistema. Mas essa comunidade imediata, ela também está num sistema maior, que é chamado nesse esquema de Bronfenbrenner de exossistema. Aí a comunidade institucional. E aqui depende do que é a comunidade imediata para aquele núcleo familiar. Se aquela família pertence, por exemplo, à fé católica, essa comunidade institucional vai abranger a religião como um todo das famílias, inclusive o Vaticano. Mas se essa família, se o núcleo familiar pertence a uma outra religião, pertence a uma religião evangélica, aí a comunidade imediata envolve a igreja ou o templo, não sei como é chamado, né? Como seria chamado, no caso, esse local de congregação religiosa para essa família. E a comunidade institucional é o âmbito maior daquela religião. E existem muitas, é tudo tão diferente, uma é diferente da outra, né? Mesmo que às vezes a fé é parecida, é tudo muito diferente, mas essa comunidade institucional ela envolve mais coisas, não só a religião. Se o pai ele tem uma determinada profissão, então vamos dizer que o pai seja professor e a mãe seja costureira, só para dar um exemplo. Nessa comunidade institucional, a comunidade imediata envolve a escola que o pai leciona, a comunidade imediata envolve também a clientela da mãe, que é costureira, mas a comunidade institucional não é só a religião, ela também vai ter o quê? As influências do processo educacional maior sobre o pai, que é professor, o processo educacional, as leis que regem a educação no país, e a questão econômica, onde que influencia o professor, né? E a costureira, enfim. Mas essa comunidade institucional ainda está num âmbito, ela está inserida num âmbito ainda maior, que é o macrosistema. E aqui entra a estrutura política e social de um país e do planeta, né? Do globo como um todo. Nós vivemos um processo de globalização. Aí nós temos uma estrutura política aqui no país que é fortemente influenciada pela estrutura política internacional e, portanto, isso é o macrosistema. Vejam quanta coisa influenciando a vida de uma criança. Por isso é necessária essa reflexão constante por parte dos profissionais da área educacional e Bronfenbrenner coloca é necessário que o professor sempre esteja apto a desenvolver suas análises, que são social, historicamente localizadas, do seu alunado. Tem que saber do que se trata, que é complicado, mas com o tempo você pega a experiência e isso flui naturalmente na sua vida. E outras considerações realmente que são necessárias, né, sobre as relações no ambiente escolar, que o próprio ambiente escolar está fazendo parte desse cronossistema, vejam ali, cronossistema escrito em vermelho, né, por fora, que é o que abrange tudo isso, é o conjunto de tudo isso aí,
cronossistema. Precisa realmente, né, de uma reflexão constante para entender o significado prático de tudo isso dentro do processo educativo. Como considerações finais, então temos aqui que a educação nacional tem por princípios o pleno desenvolvimento do indivíduo para o exercício da cidadania. Nós vimos isso na LDB, por outro lado, nós estudamos agora o que significa esse pleno desenvolvimento do indivíduo. Ele não se baseia apenas em aulas expositivas que só levam em consideração o domínio cognitivo do aluno. E ele sozinho, sem interagir com todos esses sistemas de diferentes âmbitos que nós vimos em Bronfenbrenner. Exatamente os próximos 2 pontos aqui das considerações finais. O ser humano em desenvolvimento passa por um processo que envolve o ato motor, a afetividade, a cognição e a pessoa integral, que é o conjunto disso tudo. Isso é Henri Vallon. Não é possível isolar apenas o aspecto cognitivo e trabalhar só com ele. E há um conjunto de sistemas de influências de diferentes abrangências atuando sobre tal processo de desenvolvimento. Bronfenbrenner. Esse conjunto de sistemas de diferentes abrangências, nós vimos microsistema, mesosistema, macrosistema, exosistema, como tudo isso influencia o alunado e as pessoas em geral. É preciso associar todas essas abordagens à prática educativa quando a gente está realmente visando colaborar para que a educação nacional cumpra com seus princípios que envolvem o pleno desenvolvimento do indivíduo para o exercício da cidadania. Deu para entender essa parte da aula?